As pedras erguidas de Stonehenge cativam nossa imaginação há séculos. Surgindo da extensão varrida pelo vento de Salisbury Plain, elas permanecem como sentinelas silenciosas de um passado distante, seu verdadeiro propósito envolto em mistério. Como essas pedras maciças, algumas pesando até 50 toneladas, chegaram a este lugar? Quem foram os arquitetos deste monumento enigmático e o que os levou a esforços tão hercúleos? A magnitude de Stonehenge é humilhante. As maiores pedras, conhecidas como sarsens, formam um anel com quase 30 metros de diâmetro. Dentro deste anel externo estão pedras azuis menores, dispostas em forma de ferradura. A precisão com que essas pedras são colocadas, alinhadas com os solstícios e equinócios, sugere uma compreensão avançada da astronomia. Stonehenge era, então, um calendário colossal, meticulosamente projetado para rastrear os movimentos dos céus? Ou era algo mais? Alguns especulam que Stonehenge serviu como um local sagrado, um lugar de cura e peregrinação. O arranjo das pedras, argumentam, cria propriedades acústicas únicas, amplificando o som e induzindo estados alterados de consciência. Poderia ser esta a chave para entender as crenças espirituais de nossos ancestrais antigos? Seja qual for o seu verdadeiro propósito, Stonehenge permanece como um testemunho da engenhosidade e ambição de nossos antepassados pré-históricos. É um lugar onde o véu entre o passado e o presente parece diminuir, convidando-nos a contemplar os mistérios de nossa história humana compartilhada. Abundam teorias sobre o propósito de Stonehenge, variando do prático ao místico. Uma hipótese prevalecente postula que ele funcionava como um observatório astronômico, uma ferramenta sofisticada para prever eclipses e solstícios. O alinhamento preciso das pedras com eventos celestes confere credibilidade a esta teoria, sugerindo um nível de conhecimento astronômico que contraria nossos preconceitos modernos sobre os antigos. Outra teoria convincente propõe que Stonehenge servia como um local sagrado para rituais de cura. Os proponentes dessa visão apontam para a descoberta de inúmeros túmulos na área circundante, indicando que o local tinha um profundo significado espiritual para seus construtores. Acredita-se que as pedras azuis, em particular, possuem propriedades curativas, atraindo doentes e feridos de longe, em busca de consolo e recuperação. Somando-se à intriga, estão os desafios logísticos impostos pela construção de Stonehenge. As enormes pedras de sarsen, extraídas de um local a mais de 30 quilômetros de distância, teriam exigido um esforço enorme para transportar e erguer. Os arqueólogos descobriram evidências de um sistema sofisticado de rolos e alavancas, sugerindo que os construtores possuíam um conhecimento notável dos princípios da engenharia. Como eles moveram essas pedras colossais por distâncias tão vastas? Alguns teorizam que trenós de madeira maciços, puxados por parelhas de bois, foram usados para transportar as pedras. Outros imaginam um sistema de jangadas, flutuando as pedras ao longo de rios e hidrovias. Qualquer que seja o método, a logística envolvida espanta a imaginação, enfatizando a dedicação e engenhosidade dos criadores de Stonehenge. O transporte das pedras azuis apresenta um quebra-cabeça ainda mais complexo. Essas pedras menores, pesando até 4 toneladas cada, originaram-se nas colinas Preseli, do país de Gales, a cerca de 250 quilômetros de Stonehenge. Como nossos ancestrais neolíticos conseguiram transportar essas pedras por um terreno tão acidentado e implacável? A teoria prevalecente sugere que as pedras azuis foram transportadas por uma combinação de rotas terrestres e aquáticas. Eles provavelmente foram arrastados em trenós até o rio mais próximo, depois carregados em jangadas e flutuados rio abaixo até o canal de Bristol. De lá, eles teriam sido transportados ao longo da costa e rio acima, até Salisbury Plain.
Esta jornada épica teria exigido planejamento meticuloso, coordenação e mão de obra. Isso demonstra um nível de organização social e destreza tecnológica que desafia nossas suposições sobre as sociedades pré-históricas. A magnitude da empresa sugere que Stonehenge não era apenas um projeto local, mas sim um esforço coletivo que unia tribos e comunidades díspares por vastas distâncias. Os métodos precisos usados para moldar e erguer as pedras permanecem um tema de debate. É provável que uma combinação de técnicas, incluindo martelar, calçar e atear fogo, tenha sido empregada. O estágio final da construção envolveu o posicionamento cuidadoso das pedras e sua fixação no lugar usando juntas de encaixe e espiga, um testemunho das habilidades de carpintaria dos construtores. Stonehenge permanece como um testemunho das capacidades de nossos ancestrais antigos, uma civilização que prosperou milênios antes do advento da palavra escrita. É um lembrete de que não devemos subestimar a engenhosidade e sofisticação daqueles que vieram antes de nós, mesmo que seu conhecimento pareça perdido nas areias do tempo. Os mistérios de Stonehenge continuam a nos intrigar e inspirar, levando-nos a questionar nosso lugar na grande tapeçaria do tempo. Eles nos lembram que nossa compreensão do passado está em constante evolução à medida que novas descobertas são reveladas e velhas suposições são desafiadas. À medida que nos aprofundamos nos segredos de Stonehenge, somos forçados a confrontar as limitações de nosso próprio conhecimento e a vastidão do que permanece desconhecido. Ficamos a ponderar o verdadeiro propósito deste monumento enigmático e as motivações daqueles que o construíram. Stonehenge era um templo para o cosmos, um lugar de cura, ou talvez uma combinação de ambos? A resposta, como o próprio monumento, permanece envolta em mistério, um testemunho do poder duradouro do passado para cativar nossa imaginação e desafiar nossa compreensão do mundo ao nosso redor.